Meu nome é Valmir Silva, conhecido artisticamente como Valmir Jordão, poeta. Eu venho defender, sim, a minha candidatura ao patrimônio vivo cultural de Pernambuco pelo fato de estar há 44 anos fazendo oficinas de literatura, fomentando encontro de artistas para fazer recitais, de poetas para fazer recitais, de publicar livros, de escrever poesia. Faço isso há 44 anos, não é de hoje. E em vários lugares, igrejas, escolas, mercado público, apresentações, né, nos mercados, nas praças da cidade, e trazendo esses poetas que estão com a gente, né, para que eles aprendam na prática, né? Aprendam na prática. Do outro lado é formar mesmo, né, saraus, formar grupos de recitais. Né? Existe aí, né, lá em Olinda, o Arte Serenata de Olinda, né, o maravilhoso, né, a Sociedade dos Poetas Vivos, né, o mestre, não sei, ainda não fui lá nesse mestre, mas eu preciso conhecer, né, preciso conhecer pessoalmente, claro. Eu não tive ainda, sério, toda vez que tem uma história lá, tem uma coisa comigo, sempre um compromisso, é incrível. Mas vai rolar, não é má vontade. A outra coisa que eu defendo nesse sentido, essa minha candidatura, minha participação também, né, nos festivais de inverno, né, nos festivais, né, no interior, né, Triunfo, Arco Verde, Pesqueira, Belo Jardim, né, São José do Egito, Palmares, Paudalho, né, e por aí vai, né, nas áreas da mata. E, então, são escolas, são universidades, são sindicatos, são associações, são grupos de jovens, grupos culturais que me convidam e a gente. É uma coisa natural, não vejo nada demais não. E assim, o demais que eu vejo é que a gente está com uma nova geração de poetas produzindo, dizendo as coisas do tempo dele, né? Como eu digo, as coisas do meu tempo, né? E desse tempo. Mas o meu tempo já é outro em relação a quem nasceu hoje, né? Então eu reconheço isso e reconheço que, então, se estão vivos é porque são inteligentes. Só sobrevivem os inteligentes, por incrível que pereça, né? Então é isso. Minha candidatura é nesse sentido, é no sentido também não só dos festivais, né, mas também de participar, né, em conjunto com várias coisas aí, com o pessoal do MST, a gente já fez várias parcerias, né, com os grupos, né, de cultura, de resistência, né. E no nosso grupo é sarau diverso, né, tem todo tipo de gente, de raça, de gênero, então, é sarau diversos, não tem o que falar mais sobre isso. É diverso, então respeitamos um ao outro e está tudo certo. Né? O que a gente não quer lá é o seguinte, no sarau de Zé a gente sabe que o sol é uma estrela, né? E ninguém aqui é o sol, né? Tá ligado? Estamos solzinho, tá? Não é isso? Então essa é a coisa, ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém é mestre, ninguém. Não existe isso. O que existe é o seguinte, são respeito, sabe, e consideração, tem que ter. Respeito e consideração. Se não houver isso, não há civilidade. Sabe? A gente tem que brincar, tudo, mas a gente tem que ser educado e tem que reparar o outro também. O outro também tem dor, o outro também tem. Ninguém é só aquela máscara que está na frente da outra. Né? Então é isso. Então tem esse trabalho com diversos que eu acho interessante
Mas assim, tenho trabalhado com contatos, né, com o povo da Bahia, com Douglas Almeida lá, com o Celestino Lê, lá em Manaus, né, com Paulo Dáurea lá em São Paulo, com Gilmar Ribeiro, com Jaime Matos, Ana Cristina Martins, César Veneziano, Vlado Lima. Todos são mestres lá, são. Né, fui muito amigo do Pezão, né, conheci a Cooperifa lá com o Pezão, né, e ele que me apresentou lá, o Sérgio Vaz, esse grupo todo. Então é isso, cara. A poesia existe, estamos aí e estamos vivendo aí, fazendo fanzine, fazendo livros por conta própria e vendendo. Isso aí para vender. Tá ligado? Ainda está faltando uma história aí, ainda é muito história do editorial, né? Da distribuição e da venda. Isso é importante que a gente ainda não conseguiu administrar bem, mas eu acredito que a gente aprende. A outra coisa é isso, né? Porque você faz as coisas sem dinheiro nenhum. Como é que você vai fazer planejamento do que não tem? Eu faço planejamento do que devo fazer. Agora, do que tem é outra história. Né? Então, são isso aí. São essas coisas que a gente encontra no dia a dia aí. Né? Então, gostaria muito assim, de ser patrimônio vivo para ter essa coisa, essa pequena ajuda aí para sobreviver, né, pagar as contas e enquanto manter o objetivo, né, manter a dinâmica, né, de correr atrás mesmo. Mas eu preciso sim, estou com 65 anos, estou desde 82 nessa história e com essa mesma coisa, fazendo, sabe, tenho 18 livros publicados, 5 livros para esse ano, e tudo no prelo. Daqui para agosto deve sair um ou dois livros. Mas assim, estou com 5 livros novos. Então tenho 18 publicados, gosto muito deles, de todos eles. Não tenho problema com meus livros. Cada um significa uma fase que eu estava, minha evolução, né? E por aí vai. Isso aí, como é que eu com 18 ia escrever com cabeça de 65? Seria muita forçação de barra. Né? Acho que é por aí. E a outra coisa que eu quero dizer, acho que eu já falei demais.